Então, pessoal, nós vamos entrar na última parte do nosso curso. Esse é o último grupo de assuntos, onde a gente vai tratar sobre estruturas de dados. Mais especificamente aqui a gente só vai tratar de uma estrutura, mas antes de começar eu queria falar sobre o que é realmente as estruturas de dados em Python. Então, a gente falou lá no começo do nosso curso, acho que quando a gente estava falando sobre variáveis, a gente falou sobre tipos de dados. Eu falei que em Python a gente tinha quatro tipos de dados: inteiro, ponto flutuante, string e booleanos, então int, float, str e o bool. E lá, como a gente estava tratando sobre variáveis, eu também falei várias vezes que essas não eram as únicas coisas que nós podíamos armazenar em variáveis, que haviam outras coisas que nós poderíamos, mas não fui muito a fundo nesses conceitos. Então, esses dados que nós estamos vendo aqui, inteiro, ponto flutuante, string e booleanos, são os tipos de dados primitivos do Python, né? Assim que a gente chama. Então, eles são os dados mais básicos possíveis que a gente pode criar em Python. Então, não existe nada mais básico do que um número inteiro, do que uma unidade inteira, né? Um número inteiro, um número ponto flutuante, uma string, uma palavra, uma frase só, ou um true ou um false, que são os booleanos. Então não existe nada mais básico em Python em quesito de dados do que isso. Então já deve dar para meio que prospectar o que são as estruturas de dados. Então eu falei que a gente tinha outras coisas que nós podíamos armazenar em variáveis, que são justamente essas estruturas de dados. As estruturas de dados, se a gente comparar com uma parede, é uma comparação que eu gosto de fazer, os primitivos, que são os que a gente viu agora, os inteiros, pontos flutuantes, strings e os booleanos, seriam os tijolos que formam a parede, que são as estruturas de dados. Então, as estruturas de dados são grupos de dados primitivos que podem ser armazenados em variáveis. Então, existem mais de um tipo de estrutura de dados em Python, que tem formas diferentes de agrupar, usos diferentes, algumas potencialidades, algumas fraquezas, enfim. Mas, em geral, todas elas vão para o mesmo objetivo, que é agrupar esses dados primitivos. Todas elas vão ser formadas por esses dados primitivos. Então, eu diria que esse aqui é o passo médio do que a gente pode armazenar em variáveis. A gente viu, a gente armazenou dados primitivos, agora a gente vai armazenar uma estrutura que é um conjunto de dados primitivos, e aí se a gente expandir essa ideia e for para a orientação a objetos, a gente vê que a gente pode armazenar objetos que são coisas bem mais complexas, mas que aí são assuntos mais para frente. Então, a gente vai tratar aqui, primeiro eu queria falar, a gente vai tratar só sobre a primeira estrutura que está aqui, que são as listas. Então a gente vai tratar aqui sobre listas, então a gente vai aprender como criar listas, como operar com as listas, quais são os principais métodos de listas, assim como a gente viu para strings, aquele documento lá com todas aquelas funçõezinhas que a gente chama de métodos, então não são funções, são métodos. Então, a gente vai ver os principais métodos para as listas, vamos ver como que a gente pode operar com listas e vamos ver uma coisa muito interessante, que é a relação das listas com os loops for. E aí a gente vai falar sobre isso lá. Outras estruturas de dados básicas em Python seriam as tuplas e os dicionários, que a gente não vai tratar aqui, mas o modo assim de funcionamento tem diferenças muito importantes, método de criação também, mas se você entender o que é listas e partir para estudar as duas, você consegue pegar tranquilamente, beleza? Então a gente vai ver aqui falar sobre listas. Depois desse bloco de assunto que a gente vai ver aqui sobre listas, a gente vai ter uma aula de aplicações extra como a gente está tendo. Essa aula a gente vai pegar todos os conteúdos que a gente viu aqui, que eu entendi que seria um pacote realmente básico do Python, assim, a base que a gente precisa para começar. Então, chega um momento no seu aprendizado que você pode aprender mais uma coisa, aprender outra, mas esse básico aqui você precisa saber para continuar. Então, a gente vai ver essas aplicações que vão usar tudo isso que a gente viu, e depois tem uma aula chamada E Agora?
que vai ser apenas uma aula onde eu vou meio que dizer para vocês quais são os assuntos, quais são as coisas que vocês podem, caso queiram continuar se aperfeiçoando, que eu espero que sim, nessa área da programação e em Python, o que é que vocês devem estudar, quais seriam os próximos assuntos, meio que dar um roteiro para que vocês continuem também se aperfeiçoando. Não que eu seja um expert em programação, inclusive eu estou nesse mesmo processo de aperfeiçoamento, bem no começo também. Então, lá a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos partir logo, deixar de conversa. Estamos conversando demais. Falar sobre listas. Então, a gente vai falar sobre a estrutura de dados mais básica do Python, que são as listas. Elas armazenam os dados em sequência e cada elemento vai possuir uma posição determinada que a gente vai denominar de índice, como em linguagem de programação de Java a gente sempre trata com inglês, então isso vai ser o index do seu elemento. Então o index é o endereço desse elemento na lista. Através desse index vocês vão ver que a gente pode localizar cada elemento que está na minha lista e pedir que o Python me mostre o elemento que está nesse endereço. Ó, eu quero o elemento que está ali. Aí o Python vai dizer, é esse aqui, velho. Então, esse aqui também é uma característica importante, então, ou seja, os elementos não estão lá só jogados, eles têm uma ordem e essa ordem interfere nesses sentidos e em vários outros também. Então, a sintaxe, as listas, elas são elementos separados por vírgula dentro de colchetes, como a gente está vendo aqui. E esse exemplo eu pus de propósito 3 números inteiros e uma string para dizer que uma lista não precisa ser uma lista só de inteiros. Então, não tem uma lista com números inteiros, uma lista só com pontos flutuantes, uma lista só com strings. Não, eu posso ter uma lista que misture todos os tipos básicos de dados que a gente puder. A gente pode misturar, pode colocar um string, depois um inteiro, depois um string, depois outro string, depois um inteiro, depois um float, enfim. A gente pode colocar. Bom, e outra coisa que eu coloquei aqui, o método construtor é list, abre parênteses, elementos. Então, essa história de método construtor a gente já falou algumas vezes, eu não chamei por esse nome. E aí já, quando a gente for para o Python, a gente já vai agora, eu vou explicar essa questão de método construtor. A gente vai começar a dar nome a alguns bois que a gente deixou por aí sem nome. A gente falou e está usando, mas eu não tinha nomeado porque nesse momento agora vai fazer bem mais sentido, vai ficar bem mais legal. Então beleza, então vamos abrir aqui o Python. Nessa aula a gente vai criar uma lista e vai também operar algumas coisas básicas, obter elementos, entender o que é um index e entender o que é um método construtor. Então, beleza, estamos aqui no Shell, então, no nosso Python. Então vamos começar a ver como que a gente pode construir uma lista. Então, eu falei aqui que a sintaxe básica de uma lista é a gente colocar os seus elementos constituintes dentro de colchetes e separados por vírgula. Então, é o que a gente vai fazer. A gente vai criar uma variável A e eu vou tentar armazenar nessa variável A uma lista que vai conter os números de 1 até 5. Então, vou botar 1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui você pode ver que eu dei um espaço depois da vírgula. Bom, esse espaço é desnecessário, pode até ter 2, não tem problema. Eu gosto de dar por organização, enfim, é a gosto do freguês. Então, se eu der Enter, você vai ver que ele não me retornou nenhum erro, então alguma coisa ele fez, né? Então vamos pedir A. Então, se eu pedir A, ele vai mostrar aqui justamente o que eu armazenei, que é essa sequência de valores. Vamos ver se isso realmente é uma lista. Então, eu digito type, vocês devem lembrar dessa função. Se eu digitar type de A, a gente fez isso lá no começo, né? Com os inteiros, os flutuantes. Se eu apertar Enter, ele vai me retornar um class list. Então, o que está na variável A realmente é uma lista. Beleza? Massa. Eu falei também que existe um método construtor list. Aí aqui eu preciso fazer uma observação muito importante. Então, se a gente tentar fazer isso, ó, B recebe list 1, 2, 3, 4, 5. Pela forma como eu escrevi aqui, list elementos, parece que isso aqui é totalmente plausível, né? Então, se eu der Enter, ele vai dar um erro, um type error, dizendo que a lista ela recebe só um argumento e eu forneci a ela 5. Você vai ficar, oxi, peraí, eu tenho que inserir só um argumento, então eu vou inserir só um elemento. Que estranho, né? Agora, vamos, sempre que eu não souber alguma coisa de Python, de alguma função, a gente tenta primeiro pela maneira
mais fácil de obter uma ajuda, que é o help list. Se eu digitar help list, vai aparecer esse squeeze text, porque é muito grande. Se eu der 2 cliques, ele vai aparecer o text. Aí você vai ver que tem um monte de coisa que agora não vale a pena. Mas aí você vai ver que aqui o list ele recebe um argumento só, que ele chama de iterable, que é iterável em inglês. Então ele recebe um objeto iterável. Então, esse conceito de iterador, iteradores, iteráveis, a gente não vai falar aqui, também é um dos assuntos mais para frente, mas eu não tinha como não citar isso. E para só dar um gostinho do que é, a gente viu a palavra iteração lá no loop for, né? E aí eu falei que o i, a cada iteração, ele assumia um valor que estava naquela estrutura range. E eu falei que o range era uma sequência. E eu acabei de falar que a lista armazena os dados em sequência. Parece que está todo mundo aqui ligado, papai. Todo mundo aqui tem um rolo junto. E aí o i ele estava assumindo aqueles valores a cada iteração. Então eu vou dizer para vocês que a gente já viu um objeto iterável, que é o range. Então, o objeto que estava ali, que a gente utilizou para o i ficar passeando, né, o i assumir aqueles valores, então ele era um objeto iterável. Então, esses elementos que eu escrevi aqui elementos que compõem um objeto só chamado iterável. Então, não esquentem de entender isso aqui, porque isso é outra parte, bem mais para frente, outro assunto. Mas eu só queria falar porque aqui a gente pode finalmente converter. Lembra que a gente tentou printar o range, depois a gente pediu o range e ele só retornava range tal, né? Lembra? Eu fazia range 5, aí range 0,5. Aí eu pedia print o range 5. Opa, faltou um. E ele, range 0,5. Aí agora eu vou tentar, tá bom, então transforma o range 5 numa lista. E aí finalmente aparece uma lista com 0, 1, 2, 3, 4. Miserável, rapaz. Aparece finalmente o que a gente estava falando, né? Então, o range é um objeto iterável, que era essa sequência disfarçada, e eu consegui construir uma lista com esse método construtor list. Então, esses elementos aqui, realmente, você viu, entraram elementos que estão agrupados em um objeto iterável. Então, isso, como eu falei, repito, um assunto bem mais para frente, então não esquentem de entender isso, é um assunto para um Python mais intermediário. Então, beleza. Então, mas esse método construtor, ele recebe só objetos iteráveis. E aí, na aula que a gente vai falar da listas e loops for, a gente vai voltar a falar sobre esse tema mais uma vez. E aí eu vou retornar com esse método construtor. Mas como eu falei, eu queria falar um pouco mais sobre o método construtor, que a gente não deu nome aos bois. Então, quando eu fazia int input, lembram? Vocês devem lembrar, a gente fazia int input, blá blá blá. E aí eu mostrei também que se eu fizesse int e colocasse a string 5, ele construía um inteiro 5 com base na string 5. E se não fosse possível converter, aí é que ele me retornava um erro, né? Por exemplo, o literal s não pode se tornar um inteiro. Então, esses int, float que a gente usou também, eu acho que a gente não chegou, mas tem um método também bool, que a gente pode criar, por exemplo, se eu digitar bool 1, a gente viu que 1 equivale a true, então eu transformo 1 em true. Eu construo um true através do 1. Então, isso aqui são métodos construtores. O int, o bool, o float, são métodos construtores. Então, tá aí dado o nome aos bois. Beleza. Então, vou reiniciar aqui tudo, para a gente voltar a falar do que a gente está falando. Vamos voltar a falar agora esses conceitos para falar das nossas listas. Então, criamos uma lista. Eu vou criar ela através de um range 6, só para contrariar. E aí eu tenho uma lista com 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente sempre se perguntava, poxa, o range começa no 0 e não começa no 1, não era mais fácil começar no 1 e incluir o 6? E esse fato influi aqui também nas listas. Então, a gente já viu como criar uma lista, agora eu quero que o Python me retorne apenas um elemento dessa lista com base no que a gente chamou de index. E aí,
vai ficar um negócio engraçado, e eu criei isso aqui de propósito. Os indexes da minha lista também começam em 0. Então, esse elemento aqui que está na primeira posição, o Python entende ele como o elemento com index 0. Então, nessa minha lista, o elemento 0, ele tem um index igual a 0. O 1, que é aquele segundo elemento, em vez de ter o index 2, ele tem index 1. E assim para qualquer lista. Então não é porque essa lista aqui tem esses números. Eu coloquei ela com esses números porque aí casam com o index. E aí eu tenho como pedir um elemento da minha lista com base na posição que ele ocupa. Então, se eu pedir para o Python, olha Python, A, e aí eu abro o colchete e digito A0. Então, e fecho colchetes. O que é que eu estou pedindo ao Python? Olha, me diga qual é o elemento que está na lista A, na lista armazenada na variável A, e que está no index 0. Se eu pedir, ele vai me retornar o 0, que realmente está na primeira posição da minha lista, que a gente chamou de index 0. Se eu pedir A index 1, ele vai me retornar 1, A index 2, 2, A index 3, 3, e assim sucessivamente. Beleza? Então, construir listas, eu armazeno em uma variável, coloco entre colchetes e coloco o que eu quiser. Vou até recriar essa minha aqui do exemplo para mostrar para vocês que ele não dá erro por eu ter armazenado um string. Eu também posso armazenar listas dentro de listas. Nada impede. Então eu posso fazer A recebe 1, 2, 3 e o terceiro elemento vai ser uma lista 1, 2, 3. E aí ó, eu fechei duas vezes o colchetes, porque aqui é uma lista que ocupa o elemento de index 3, né? Dentro de outra lista maiorzona, né? Que é o colchetes mais de fora. Então se eu der Enter, não deu nenhum erro. Se eu pedir A, você vai ver que tem 1, 2, 3 e o quarto elemento, ou de index 3, é uma lista. Se eu pedir A index 3, que a gente acabou de ver que é esse elemento, ele me retorna uma lista. E se eu pedir A index 2, ele vai me retornar o 3 e assim sucessivamente. Beleza? E aí eu posso até pedir um elemento dentro da lista que está dentro da lista. Olha que negócio doido. Então, eu posso dizer, ó, eu quero que você me retorne o A index 3, que é uma lista, e dentro desse A index 3 me retorne o index 2. Ó, entenda o que ele vai fazer aqui. Olha, Python, me diga o A, quem está no A index 3, e pegue o index 2 desse elemento aqui. Se eu der Enter, ele me retorna o 3. Você vê o 3 está no index 2 da lista que está armazenado no index 3 da variável A. Complicou? Não tem problema se complicou. Isso aqui é algo que com o tempo você consegue entender e a gente não vai usar muito aqui no começo não. Mas é esse sentido. Eu pedi para ele coletar quem está no index 3 do A e depois quem está no index 2 disso aqui. Poderia até colocar parênteses aqui para você ficar mais, entender mais, né, qual é a ordem, né, que ele está fazendo. Ele está fazendo o A index 3 e pegando o index 2 desse elemento aqui. Se eu der Enter, ele vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então, vimos como criar listas com os colchetes, vimos como pegar um elemento desse colchetes e vimos que o método construtor da lista só constrói quando eu insiro elementos dentro de objetos iteráveis, que a gente viu como sendo o nosso único exemplo até agora, o range. Para finalizar, eu vou dar outro exemplo. Se eu digitar list amanhã, a gente espera no começo, né, sem saber essa questão do iterável, que isso cria uma lista com um único elemento chamado amanhã. E se eu digitar Enter, ele vai criar uma lista com cada palavra que faz parte do... Cada palavra não, cada caractere que faz parte da palavra amanhã. Em ordem. Então, um string também é um objeto que a gente chama de iterável. E aí, mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho só mais sobre isso na aula de listas e loops for, mas deixa esse assunto aí para outras conversas. Beleza?
E aí se eu colocar list1, por exemplo, ele não vai funcionar, porque o inteiro, ele vai até explicar que um inteiro não é um objeto iterável. Int object is not iterable. Então, um objeto inteiro não é iterável. Eu quis explicar isso porque, caso aparecesse isso aqui, talvez ficasse dúvidas, né? Então, próxima aula a gente vai operar com essas listas, ver os principais métodos e vamos para nossas primeiras aplicações com listas. Claro, misturando tudo que a gente já viu até aqui, beleza? Então, até lá.